serviços de urgência podem ter impactado definitivamente na piora da assistência materno-infantil durante esse período. Na verdade, isso aconteceu em todos os setores da saúde, né, Mário? Que consultas aos pediatras, aos médicos que acompanham o dia a dia, realização de exames, tudo isso deixou de ser feito durante a fase mais crítica, né? Todo mundo com medo. 7h09. Até as autoridades também orientaram, né, que a pessoa evitasse. E também muito serviço não estava funcionando, não, viu? 7h09. Bruno Araújo foi diagnosticado com Covid-19. Jorge Brandão tem os detalhes sobre a saúde do deputado. O ex-deputado federal, ex-ministro das cidades do governo Michel Temer e presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, anunciou no perfil do Twitter que testou positivo para a Covid-19. Bruno Araújo não deu detalhes sobre o estado de saúde e se está assintomático. O tucano recebeu mensagem de apoio de amigos e lideranças políticas como o ex-deputado federal Betinho Gomes. Na mensagem, o ex-ministro da pasta de cidades pede para os seguidores se cuidarem. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge, pelas informações. E o senador Flávio Bolsonaro informou por meio da assessoria de imprensa ter recebido resultado positivo também aí para a Covid. Flávio Bolsonaro está em isolamento domiciliar e não apresenta sintomas. Segundo informações da assessoria, o senador iniciou o uso da azitromicina e de cloroquina e tem se sentido totalmente bem e está assintomático. 7h10. 7h10, olha, segundo dados do Ministério da Saúde, os técnicos em enfermagem representam 34,43% dos profissionais de saúde que contraíram o coronavírus desde o início da pandemia da Covid-19. Com isso, os técnicos de enfermagem se tornaram a categoria mais afetada. A segunda mais afetada pela doença, os enfermeiros, com 14,6%, e os médicos com 10,75%. Ainda segundo o Ministério da Saúde, mais de 258 mil profissionais foram diagnosticados aí com a doença. Além disso, a maioria das mortes pela doença também são dos técnicos de enfermagem, com 38,5%. 7h11, o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, afirmou que a volta às aulas presenciais na rede pública não deve passar de outubro em Pernambuco. A decisão também pode influenciar no retorno presencial das aulas da rede privada. Durante o evento online, o secretário defendeu que o retorno das aulas presenciais nas escolas aconteça ainda em 2020 para evitar prejuízos sociais e de aprendizado para os alunos. Fred Amâncio também pediu uma coordenação nacional do planejamento da retomada. As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março por causa da pandemia. Desde abril, os alunos da rede pública estadual acompanham as aulas de forma remota por meio do EducaPE na internet ou na TV aberta. Muito bem, olha, mais países registraram casos de infecções pelo novo coronavírus. Ana Rebeca Passos conta quais foram as nações que fizeram essa descoberta. Cientistas da Holanda e da Bélgica confirmaram nesta terça-feira a detecção de um caso, cada um em seus respectivos países, de reinfecção pela Covid-19 no dia seguinte após o primeiro caso desse tipo no mundo ter sido revelado em Hong Kong. Na Holanda, a virologista Marion Koopmans, assessora da Organização Mundial da Saúde e do governo de Haia, confirmou que um paciente holandês, um idoso com sistema imunológico debilitado, também contraiu o coronavírus pela segunda vez desde o início da pandemia em março. Abre aspas. Todas as infecções por SARS-CoV-2 têm uma impressão digital diferente, um código genético. As pessoas podem carregar restos do vírus por um longo tempo após a infecção e, ocasionalmente, secretar algum RNA, que é um ácido ribonucleico, um material genético deste tipo de vírus. Fecha aspas, disse Koopmans a uma emissora holandesa. A virologista holandesa recusou-se, como precaução, a detalhar os sintomas do paciente reinfectado, pois avisou que precisamos ver se isso ocorre com mais frequência, embora reconheceu que o fato de pacientes infectados aparecessem uma segunda vez estava de acordo com as expectativas dos cientistas, apenas que ainda não havia evidências para isso. Ainda de acordo com ela, as infecções respiratórias podem ocorrer 2 ou mais vezes. Sabemos que uma pessoa não está protegida para o resto da vida, se for infectada uma vez. E é isso que esperamos com a Covid-19. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana, pelas informações. E vamos aos números da Covid
né, em Caruaru, Pernambuco e também no Brasil. É o seguinte, aqui em Caruaru, nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde confirmou 95 novos casos, elevando o total para 6.561 e não registrou nenhuma nova morte. O total de mortos em Caruaru pela Covid é de 291 vítimas. O número de recuperados chegou a 6.120. A Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 601 novos casos. O total agora é de 119.958 infecções. Também foram confirmadas 26 mortes ocorridas aí desde o dia 21 de junho. Com isso, o estado totaliza 7.425 mortes pela Covid. O Ministério da Saúde confirmou no país mais de 3,6 milhões de casos, cerca de 116 mil mortes e aproximadamente 2,8 milhões de curas clínicas. Finalmente, né, Renata? Uma notícia aí, né? Boa em meio a esse caos. Sem mortes, né? Sem mortes aqui em Caruaru, sem mortes não, né? Sem registro de mortes. Sem registro de mortes. Aqui em Caruaru nas últimas 24 horas, né? Notícia boa. Olha, enquanto o emprego formal patina em meio à crise econômica causada pela pandemia, o trabalho temporário dá sinais de força. O levantamento da Associação Brasileira do Trabalho Temporário junto às empresas do setor estima que 1 milhão de vagas temporárias tenham sido preenchidas no primeiro semestre deste ano. Trata-se de uma alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Em alguns segmentos, a demanda por esse tipo de contrato praticamente dobrou. Logística, alimentação, varejo, saúde, agronegócio e o setor farmacêutico são os que mais abriram vagas. As agências apostam ainda em um aumento médio de 28% no volume total de vagas temporárias em 2020, na comparação com 2019. O trabalhador temporário é aquele contratado por meio de uma agência e para atender necessidades pontuais, como substituição de pessoal ou demanda extraordinária, e a pandemia trouxe as duas situações. 7 horas e 15 minutos, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, o Recife e Olinda registraram temperatura mínima de 18,1 graus nesta terça-feira. É a menor temperatura registrada nas duas cidades desde junho de 2017, quando fez 17,9 graus. De acordo com o meteorologista da APAC, Tiago do Vale, o sistema frontal, que ocorre quando uma massa de ar fria invade regiões mais quentes e encontra uma massa mais quente, deve permanecer até hoje no estado. No Agreste, os termômetros podem chegar a mínimas de 13 e a 16 graus no sertão. Na Zona da Mata e na região metropolitana do Recife, os termômetros devem registrar entre 17 e 29 graus. A menor temperatura já registrada no Recife foi de 15 graus em agosto de 1985. Já pensou, Mário? O Recife com 15 graus? 15 graus no Recife e o povo deve estar lá com casaco. E é frio para ali, viu? Mas foi em 85, né? Ontem foi 17. A Serasa anunciou o fim da ação para regularizar débitos de consumidores. Segundo a instituição, o Limpa Nome teve mais de 1 milhão de consumidores preocupados em quitar suas dívidas. O programa se encerra na próxima segunda-feira, dia 31. A última semana do programa conta com 21 parceiros da plataforma. Para saber se a dívida pode ser negociada nessas condições, você, consumidor, precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome, no endereço www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS. Além do site do Serasa Limpa Nome e do app do Serasa, o consumidor também pode regularizar os débitos financeiros pelo WhatsApp, pelo número, anota aí, 11 988 70 70 25. 11 988 70 70 25. No dia 15 de junho, a Serasa havia começado uma ação de regularização de débitos. Quem tinha dívidas entre R$200 e R$1.000 pôde consultar a plataforma da empresa para quitá-las pelo valor de até R$100. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Comprar materiais para sua reforma ou construção pode ser mais fácil, prático e rápido do que imagina. Você pode acessar o site da Casa Nova e adquirir tudo o que precisa com ofertas e condições exclusivas, além da variedade que você conhece e a qualidade que confia.
Acesse o site, escolha seus produtos e os receba em domicílio. Casa Nova Construção. Sua casa nova também no digital. casanova.com.br. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Olá, eu sou Gabi Medeiros e toda quarta-feira a gente se encontra no Manhã Cidade na coluna Mãe de Família, com dicas de família, maternidade e educação dos filhos. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade, 7h20. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Nesta terça-feira, a BR-232 teve uma forte movimentação depois de uma perseguição policial a suspeitos de cometer assaltos. Quem acompanhou essa história foi o repórter Alex Murphy. A gente conversa com ele agora ao vivo. Alex, foi uma movimentação e tanto, né? Troca de tiro, mortes, carro que bateu no outro. Conta pra gente como é que foi essa história. Bom dia. Muito bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. Pois bem, realmente uma movimentação muito intensa na manhã de ontem aqui na BR-232. Como você mesma falou, esse fato ele aconteceu às margens da BR-232, que começou ali próximo à cidade de São Caetano, quando policiais do BEP receberam informações que 3 homens estavam em um carro branco da... Opa, a gente perdeu a conexão com o super Alex Murphy. A gente vai se organizar para chamá-lo novamente, mas essa história, né, chamou muita atenção ontem, né, muitas fotos, vídeos rolando nos grupos de WhatsApp, e daqui a pouco a gente conta essa história aqui para vocês. Vamos para a pauta 12. A Caixa passou a disponibilizar novas linhas de crédito para capital de giro com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As novas modalidades de crédito foram criadas para facilitar o acesso ao crédito às empresas de pequeno e médio porte frente aos impactos econômicos decorrentes da pandemia. O prazo total da operação é de até 60 meses, sendo que para as pequenas empresas a taxa de juros é a partir de 0,63% ao mês, a depender da garantia ofertada, com prazo de carência de 9 até 12 meses. A taxa de juros para as médias empresas é a partir de 0,53% ao mês. As linhas são destinadas aí às empresas com faturamento fiscal superior a R$ 360 mil e inferiores a R$ 300 milhões ao ano, considerando a receita bruta apurada em 2019. No caso de grupos econômicos, é considerado o faturamento consolidado aí. Vamos chamar Alex novamente. Alex, conexão restabelecida, conte pra gente aí a história, por favor. Ok, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois bem, como eu estava falando, né, esse fato aconteceu
aconteceu aqui às margens, começou lá no município de São Caetano, quando policiais do BEP receberam informações de que 3 homens estavam em um veículo branco, né, com placa de Recife, cometendo assaltos na região ali, naquelas imediações. Aí, ao visualizar o veículo, começou uma perseguição e logo em seguida a troca de tiros, né? De acordo com a polícia, os bandidos começaram a atirar primeiro. E aí foi aquela troca de tiros, né? Os policiais se defendendo. Inclusive, eu estive acompanhando toda essa movimentação. O carro, essa operação, né? Essa confusão toda aí, terminou já aqui em Caruaru. Inclusive, eu fiz uma página sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Depois de receber informações de que 3 homens em um carro branco foram assaltar algumas pessoas que estavam às margens da BR-232, próximo à cidade de São Caetano, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP, iniciaram uma perseguição aos suspeitos. O sargento Cristiano Marcos da Silva deu mais detalhes do que aconteceu. Nossa equipe em deslocamento visualizou um veículo branco com 3 indivíduos em atitude suspeita. Tentamos abordar os mesmos, ligamos sirene da viatura, sonoro, e os mesmos, quando visualizaram que era uma viatura, efetuaram disparo contra o efetivo. O efetivo repeliu a injusta agressão. Eles empreenderam fuga. Houve uma intensa troca de tiros e próximo ao quilômetro 135 da rodovia, já aqui em Caruaru, os suspeitos perderam o controle do veículo. Ainda segundo o sargento, o carro dos suspeitos bateu em um outro carro e uma moto. Vieram colidir com um veículo Celta e uma motocicleta. Perderam o controle do veículo e vieram parar no acostamento. Nossa equipe chegou de imediato e os mesmos recebeu a equipe a tiros. A equipe novamente repeliu a injusta agressão. Até o momento eles não foram identificados, foram socorridos com vida, mas não resistiram os ferimentos e vieram a óbito. O senhor sabe informar se, por exemplo, o carro que eles estavam era roubado? Não, até o momento não tem queixa de roubo. Foi encontrado no interior do veículo, né, uma espingarda calibre 12 e 2 revólveres. Foi com essas armas que eles atiraram contra vocês, né? Exatamente. O autônomo José Edson da Silva foi uma das vítimas do atropelamento. Ele e o amigo estavam na motocicleta quando foram atingidos pelo carro dos criminosos. Bastante machucado, ele conta que o susto foi grande, mas agradece por ele e o amigo estarem vivos. A gente vinha para trabalhar e de repente senti uma pancada atrás na moto que veio assim fazer eu desequilibrar e cair. Aí pronto, a situação foi essa. Você estava com outra pessoa na moto, né? Foi, estava com meu colega de trabalho, meu amigo Joseano, que se encontra lá no regional para fazer uma tomografia. Mas graças a Deus não quebrou perna, braço, só ele vai averiguar isso aí. E quando você ouviu os tiros, como é que você reagiu? Como é que você ficou? Fiquei muito assustado. Fiquei abaixado e só esperando tudo terminar. O trânsito ficou bastante lento nesse trecho da BR-232, onde aconteceu a troca de tiros entre os criminosos e os policiais do BEP. Os policiais rodoviários federais estiveram no local controlando a passagem dos veículos, quem vinha de São Caetano, sentido Caruaru. Realmente, né, uma grande movimentação aí, uma troca de tiros, né, os bandidos já chegaram mortos à unidade de saúde, ao Hospital Regional do Agreste aqui em Caruaru, né, os 2 que estavam na moto, eu conversei com um, né, ele recebeu alta de imediato, como ele mesmo falou, o outro passou por exame, né, se encontra no hospital apenas em observação. Não tivemos informações sobre a identificação dos assaltantes, né, dos suspeitos, Alex, que trocaram tiros com a polícia. Oi, Mário. Os suspeitos aí, né, foram identificados, né, ontem, ainda à noite, no finalzinho da noite de ontem, né, pela Polícia Militar. Foram Jefferson Barbosa da Silva, de 24 anos, Wesley José dos Santos, de 23, e José Leandro Vicente Ferreira, de 22. Os 3 eram da cidade de Xangrande. Eles tentaram, de acordo com a polícia, assaltar algumas pessoas em São Caetano. A polícia foi acionada e houve a perseguição, essa troca de tiros aí, quando aconteceu essa situação. Os policiais apreenderam 2 revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12. 2 homens que estavam na motocicleta, como você disse aí, foram atingidos, mas passam bem.
Mas, Alex, enquanto acontecia essa perseguição, a Polícia Civil realizava em Caruaru uma operação para prender suspeitos de homicídio, tráfico e roubo. Qual o resultado dessa operação? Realmente essa operação, inclusive um mandado de prisão, né, foi feito em relação a uma pessoa que já estava presa, né? O doutor Márcio Cruz, que estava à frente aí dessa operação, ele concedeu inclusive uma coletiva de imprensa, né, e falou detalhes sobre essa operação, e realmente foram cumpridos aí vários mandados, pessoas que cometiam crimes, né, inclusive suicídio, aqui em Caruaru, inclusive uma pessoa que já estava presa, né, recebeu aí ordem de prisão novamente. Mário, Renato. Vamos ouvir, né, o que disse o delegado responsável pela investigação, doutor Márcio Cruz. Conseguimos com êxito, né, cumprir a missão. Além do cumprimento desses mandados, ainda conseguimos realizar uma prisão em flagrante, conseguimos apreender entorpecente com o uso do canil, uma operação bastante exitosa que teve início em janeiro desse ano, visando coibir uma organização criminosa que, além de traficar entorpecente, ela também praticava homicídios. Inclusive, no curso da investigação, a equipe da 7ª DPRN conseguiu evitar 2 homicídios. Então, né, podemos destacar que esses integrantes... Não pode continuar a entrevista, por favor. Uma organização armada, né, ela agora deixa de existir e podemos afirmar que seus integrantes, inclusive um recluso da unidade prisional aqui da cidade, vão ser responsabilizados criminalmente pelos crimes que eles vinham praticando reiteradamente, ou seja, a prática do tráfico de entorpecente e homicídio. Só uma correção, né? Quem deu detalhes sobre essa operação Apocalipse, não foi, Mário Flávio? Foi o Cláudio Castro, que é gestor do DENARC. Pois é, a terça-feira movimentada, bastante movimentada em Caruaru, né, Mário Flávio? Muitas notícias na área policial. Vamos para a pauta 13. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para aumentar a punição aplicada a quem conduzir carro ou moto com escapamento adulterado. Oh, glória a Deus! O texto que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados considera a adulteração proposital na descarga no silenciador de motor uma infração gravíssima a ser punida com 7 pontos na carteira de habilitação, retenção do veículo e multa aplicada em dobro em caso de reincidência. Atualmente, o Código de Trânsito considera a infração grave, punida com 5 pontos na carteira, mas também sujeitar o infrator à multa e prever a apreensão do veículo. A autora do projeto, a deputada Cristiane de Souza Yareli, do PL do Paraná, argumenta que uma prática corriqueira e que vem incomodando a população em geral, seja nos grandes centros ou nas cidades do interior, é o barulho ensurdecedor dos escapamentos adulterados, seja em motos ou carros. Segundo ela, a punição atual não é suficiente para coibir as infrações. Eu não sei como é que a pessoa tem uma moto de 100 cilindradas, bota um cano que faz um barulho danado, e a moto não chega nem, mal chega Mário, a 50 km por hora. Eu sou completamente contra a tortura, mas nesses casos, para mim a punição seria pegar o camaradinha que faz isso e botar a moto ali no ouvido dele até ele perder a audição. Né? Nunca mais ele fazia e dava exemplo para os outros. Porque olha, o que causa de susto em recém-nascido, em gente que tem problema cardíaco, em idoso, vocês não têm noção. Né? Fora o barulho, tudo, pelo amor de Deus. A gente realmente não consegue entender como isso ainda acontece nos dias de hoje. Que era para aprender o veículo e nunca mais devolver. 7h32, a partir de 2022, usar e comercializar plástico no Brasil pode ser proibido por lei. Laís Florencio explica esse projeto de lei. A Câmara dos Deputados avalia o projeto de lei que pretende proibir a comercialização e o uso no país, a partir de 2022, de produtos plásticos de único uso, aqueles que são descartáveis após a utilização, com exceção de produtos essenciais à saúde pública, à alimentação e à produção industrial. Segundo o texto, que está sendo analisado pela Câmara, o poder público deve incentivar o uso de componentes biodegradáveis e a reciclagem dos produtos em circulação. O descumprimento da medida vai sujeitar o infrator à advertência, na primeira autuação, a multa de R$ 400. Na segunda autuação, além de multa de R$ 800,
E na terceira autuação, há uma multa de R$ 4.000 e a suspensão do alvará de funcionamento. Isso válido para a quarta autuação também. O valor das multas será corrigido pela inflação medida pelo IPCA. O autor do projeto, o deputado Deusinho Filho, do Republicanos do Ceará, afirma que, segundo uma revista internacional, até 2015 haviam sido geradas 6,3 bilhões de toneladas de lixos plásticos no mundo, das quais apenas 9% tiveram como destino a reciclagem, 12% a incineração e 79% ainda permanecem em aterros sanitários, lixões ou no meio ambiente. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Laís. 7h34. O presidente Jair Bolsonaro vetou quase integralmente o projeto da Câmara dos Deputados que previa o pagamento de um benefício especial aos agricultores familiares durante a pandemia. O benefício de R$ 3.000 seria repassado em 5 parcelas aos produtores que não receberam o auxílio emergencial de R$ 600. Também foram vetados os pontos do projeto que previam a prorrogação de dívidas, linha de crédito e recursos para fomento das atividades dos agricultores familiares. Cada produtor teria direito a R$ 2.500 a fundo perdido. Todos esses pontos faziam parte do projeto de lei do deputado Enio Verri, do PT, e de outros parlamentares. O projeto havia sido aprovado por consenso na Câmara e no Senado, com redação dada pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade. Bolsonaro alegou questão técnica para os vetos. Segundo ele, o projeto não esclarece a fonte de custeio das medidas em favor dos agricultores, como determina a legislação fiscal. Em relação ao benefício especial, o presidente disse que os agricultores familiares podem receber o auxílio emergencial. Basta que se enquadrem como trabalhadores informais. 7h35. Foi sancionada a lei que trata do adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos de turismo e culturais afetados pela pandemia. De acordo com o texto, na hipótese de adiamento ou cancelamento de serviços, reservas e eventos, as plataformas digitais de venda de ingressos, o prestador de serviço ou a empresa responsável não vão ser obrigados a reembolsar em reais os valores pagos pelo consumidor. No entanto, eles devem assegurar a remarcação do serviço cancelado ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos. No caso de remarcação, ela deve ser feita em até 18 meses após o fim do estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, previsto para 31 de dezembro, e nos mesmos valores e condições dos serviços originalmente contratados. Já o crédito recebido pode ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contado a partir da mesma data. Nesse caso, serão descontados os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados. Em todas as situações, essas operações devem ocorrer sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020. O consumidor terá prazo de 120 dias, contando da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes para pedir a remarcação ou crédito. Caso essa solicitação não seja feita no prazo de 120 dias, por motivo de falecimento, de internação de força maior, esse prazo será prorrogado pelo mesmo período em favor do consumidor, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do fato impeditivo aí da solicitação. E a pessoa é obrigada a ir a um evento que ela não quer ir? É fogo, né? 7h37, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. Mês dos Pais, Brisa Móvel. Neste mês de agosto, o chip pré-pago da BrisaNet oferece uma promoção para você. Contrate a oferta Brisa Mais 2,5 GB por R$ 29,99 ao mês e ganhe dados em dobro durante 12 meses mediante a renovação mensal. Ainda não usa o chip Brisa Móvel? Então, adquira já o seu. Procure a loja BrisaNet mais próxima de você ou acesse brisanet.com.br. Brisa Móvel é BrisaNet, levando o mundo até você.
A Mude Comunicação transforma o seu jeito de se comunicar. Invista em sua empresa, invista em comunicação, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de identidade visual. Nosso contato 981747503. Mude Comunicação. Desodorante Aerosol Rexona 90 gramas, só R$ 8,98 a unidade. Filé peito de frango Avivar congelado bandeja com 1 kg, R$ 10,90. Linguiça frimeza suína congelado, quilo, R$ 15,90. Cup Noodles diversos sabores, só R$ 2,99 a unidade. E Skol Puro Malte é latão com preço de latinha, só R$ 2,59. Compra bem. Aqui tem preço baixo. Beba com moderação. Na Rádio Cidade, 7h39. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. 7h40. Alguns partidos já estão aptos a receber recursos do fundo eleitoral, mais precisamente 1/3 dos partidos. Robson Nielson tem os detalhes. Apenas 11 de 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cumpriram, até o momento, todas as exigências previstas na legislação e foram habilitados a receber os recursos do Fundo Eleitoral para as eleições de 2020. Dos 2,3 bilhões que serão disponibilizados pelo Tesouro Nacional para esse fim, 797 milhões terão como destino essas legendas, o que corresponde a 39,2% do valor total. De acordo com o TSE, os partidos que já foram autorizados a receber os recursos são PSL, PSD, PSDB, PL, PDT, Solidariedade, Patriota, PSC, Rede, PV e PMB. O Partido Novo e o PRTB abriram mão das verbas do Fundo das Eleições Municipais de 2020 por decisão interna das legendas. Robson Nielson, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Robson. E após um período de muita conversa, o Partido Social Liberal, o PSL, oficializou que vai marchar com um grupo liderado aí pelo deputado estadual delegado Lessa nas eleições desse ano em Caruaru. A definição aconteceu ontem à tarde, em uma reunião que contou com as presenças de lideranças que compõem o Diretório Nacional, Estadual e Municipal, como Marcos Amaral, Coronel Campos, Josafá, Manel Santos e Amanda Lira. Então, o PSL se junta aí à candidatura do delegado Eric Lessa, né? A expectativa era grande, porque Lessa e Raquel Lira tentavam aí o apoio do partido. Então, confirmou aí a ida do PSL para o palanque de Lessa. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê que condenados por crimes sexuais, incluindo aqueles praticados contra crianças e adolescentes, recebam acompanhamento médico e psicológico contínuo durante o período de cumprimento de pena em estabelecimento prisional ou em liberdade condicional. A proposta acrescenta a medida ao Código Penal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Conforme o texto, mesmo após o cumprimento da pena, apenas após a alta médica e psicológica, o sentenciado será posto em liberdade mediante alvará do juiz. Caso não receba alta, ele será internado em um hospital de custódia, tratamento psiquiátrico e psicológico ou, na falta destes, em outro estabelecimento adequado com custódia assegurada. A autora da proposta, a deputada Marina Santos, do Solidariedade, afirma que muitos condenados por crimes sexuais e pedofilia, ao retornar ao convívio em sociedade, retomaram a vida criminosa, abusando cada vez mais de crianças. Mas, segundo ela, quando recebe um devido tratamento psicológico, o índice de reincidência cai drasticamente, demonstrando que o acompanhamento contínuo do médico psiquiatra e do profissional psicológico tem grande eficácia. A Justiça do Espírito Santo aceitou denúncia contra o tio da menina de 10 anos que engravidou dele após ser estuprada em São Mateus e se tornou réu por estupro de vulnerável. Se condenado, a pena pode chegar a 15 anos de prisão.
O homem de 33 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo no dia em que foi preso em Betim, em Minas Gerais. O suspeito está preso no complexo de Xuri, em Vila Velha. Ele foi indiciado pela polícia por estupro de vulnerável e ameaça enquanto ainda estava foragido. 7h43, o sistema prisional em Pernambuco recebeu um reforço. Gabriela Mendes traz agora como foi a entrega dos novos veículos do sistema feito pelo governo de Pernambuco. Os veículos serão utilizados no transporte dos presos, como apresentações em audiências, transferências entre estabelecimentos penais, e os materiais foram entregues pela Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos por meio do secretário Pedro Eurico, que falou sobre a importância das parcerias no enfrentamento à violência. O sistema penitenciário permanentemente tem que se renovar, porque cada dia mais o crime está mais ousado, mais violento. E nós não podemos permitir que os agentes, os policiais penais, fiquem à mercê da criminalidade e da violência. Então é fundamental para nós a aquisição desses equipamentos. O secretário Pedro Eurico também falou sobre como os novos equipamentos irão contribuir para a realização segura dos serviços do sistema penitenciário. Pernambuco tem pela primeira vez um ônibus especializado em transporte de presos, como também as vans que vão transportar presos. Com isso a gente reduz a possibilidade de se ter resgate e violência contra os nossos policiais penais, contra os presos também. Então esse é um esforço, é uma orientação que a gente tem recebido permanentemente do governador Paulo Câmara. Os criminosos têm que responder por seus crimes, têm que ser recolhidos, mas respeitados os direitos que o preso e qualquer pessoa humana tem de respeito à integridade física, psíquica e também aos direitos previstos na Constituição. O sistema prisional de Pernambuco recebeu 5 vans tipo xadrez, um ônibus, 100 espingardas, 258 coletes balísticos e um drone para reforçar a segurança nas unidades prisionais da região metropolitana e no interior de Pernambuco. Eu volto com vocês aí no estúdio. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E os sindicatos dos bancários em todo o país estão em campanha, em negociação. É a campanha nacional, a 11ª. As negociações estão acontecendo e, segundo a categoria, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, quer que os bancários fiquem sem reajuste nos salários por 2 anos. E também, segundo a categoria, pioraram ainda mais a proposta de participação nos lucros e resultados. A proposta também traz aí cláusulas que retiram alguns pontos relacionados à saúde dos bancários. O comando, rejeitou a nova proposta na mesa. Hoje acontece mais uma negociação. O Comando Nacional dos Bancários se reúne com a FENABAN hoje às 14h para uma nova tentativa de negociação. Como a FENABAN, segundo a categoria, não atendeu a nenhuma das pautas da minuta aprovada pela categoria, sindicatos de todo o país devem entrar em processo de assembleia permanente para avaliar eventuais mudanças nas negociações nos próximos dias. E isso, caso não for acatado, pode acarretar em greve, Mário Flávio. Era o que faltava. Além greve da dos bancários. Greve dos bancários. A gente fica acompanhando e no Manhã Cidade a gente volta a falar sobre esse assunto. Isso. A Polícia Federal deflagrou a Operação Expurgo com o objetivo de impedir a expansão de uma facção criminosa que atua em âmbito nacional. Foram cumpridos 27 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em 6 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas, Pará e Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, um dos mandados de prisão preventiva foi cumprido na penitenciária Dr. Evaldo Gomes, em Petrolina. O detento já cumpre pena por tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de Bangu e o nome da operação faz referência ao movimento da PF de desfazer a estrutura da quadrilha. Segundo a PF, as investigações começaram em dezembro de 2018 e apontaram que os líderes da quadrilha planejavam expandir a atuação no Rio, contando com a parceria de outras facções aí do crime organizados lá naquela região.
Muito bem, vamos para a pauta 23. 2 primos de 41 e 25 anos foram detidos com um carro roubado em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-104 em Caruaru. O veículo tinha sido roubado há mais de 7 anos em Salvador, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante uma abordagem no quilômetro 59 da rodovia, policiais realizaram uma verificação em um carro e descobriram que o veículo portava placas clonadas. O motorista informou que o automóvel pertencia ao primo dele, que foi ao local e disse ter comprado o carro há 5 dias a partir de um anúncio nas redes sociais. Os homens foram levados junto com o veículo à delegacia aqui de Caruaru, que vai investigar o caso. Olha, o jovem Edgley Araújo da Silva, de 19 anos, morreu afogado enquanto tomava banho na barragem dos Negreiros, em Salgueiro, no Sertão. O reservatório foi construído para atender às obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de mergulhadores da cidade de Petrolina foi ao local, encontrando o corpo logo nos primeiros minutos de busca. A Polícia Militar e o Instituto de Criminalística estiveram no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o IML de Petrolina. Um assistente social do Ministério do Desenvolvimento Regional também esteve presente no local para dar apoio aos familiares. O jovem deixa esposa, uma filha de 3 anos e outra de apenas 3 meses. 7h49, vamos para a pauta 27. O Armazém da Criatividade de Caruaru já tem data para reabrir. É o dia 14 de setembro. O funcionamento na retomada será feito de acordo com os novos protocolos e ainda que eventos não possam ser realizados inicialmente, as empresas podem voltar a ocupar o espaço como forma de estimular o empreendedorismo. O objetivo para o retorno é fazer a ligação definitiva do Hub com o Polo da Moda, setor importante para a economia do Agreste de Pernambuco. Como o lugar passou alguns meses fechado, será feita uma manutenção antes da reabertura. O Armazém da Criatividade de Caruaru é um equipamento do governo do estado, administrado pelo Porto Digital e tem como objetivo de fomentar o empreendedorismo aqui na região agreste. Neste primeiro momento, o objetivo é oferecer o espaço novamente para que as empresas possam usar as instalações, como os equipamentos, a incubadora e o empresarial. Para um segundo momento, quando os eventos estiverem liberados, a ideia é ampliar a agenda de projetos. O cadastro de instituições interessadas em realizar a aplicação do Enem na versão digital está aberto até o dia 30 de agosto. A prova na versão digital está prevista para ser aplicada em 31 de janeiro e 7 de fevereiro do próximo ano. Segundo o INEP, as inscrições podem ser feitas por meio do Sistema Rede Nacional de Postos Aplicadores. Para essa etapa, podem se inscrever entidades que possuam pelo menos 2 salas de informática, com no mínimo 10 computadores funcionando. No cadastramento, a instituição deve indicar uma pessoa para coordenar todas as etapas exigidas aí pela rede. O local será intitulado como posto aplicador, com credenciamento válido por 2 anos e pode ser prorrogado por igual período, conforme solicitado pelo INEP. Ainda de acordo com o INEP, todos os locais inscritos vão ser avaliados por uma equipe técnica para a certificação das características estruturais. Na avaliação vai ser levado em consideração a capacidade para o atendimento de todos os participantes em determinado município de prova ou se estes locais estão distantes das áreas de grande densidade populacional dos participantes. Empresas autorizadas pelo INEP vão poder captar outras instituições além das cadastradas em casos excepcionais. De acordo com o Instituto, além do Enem Digital, outras provas poderão ser aplicadas nos locais cadastrados, desde que também sejam em versão digital. Para a pauta 30, Mário. O Ministério da Educação está com seleção aberta para consultor em educação à distância, EAD. Os interessados devem enviar currículo até o próximo domingo para o e-mail processo.seletivo@inep.gov.br. O modelo do currículo sugerido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pode ser consultado pela internet. O local de trabalho é a residência do especialista, com reuniões presenciais em Brasília, na sede do INEP, além de reuniões por videoconferência. O prazo do contrato é de 250 dias após a assinatura e o valor oferecido é de R$ 47 mil. Para participar é necessário que o profissional tenha, no mínimo, 3 anos de experiência em atividades relacionadas à estruturação de cursos de captação EAD, atividades de capacitação à distância relacionadas à aplicação de exames e avaliações digitais e experiência na elaboração ou na avaliação de programas de capacitação à distância. 7h52, pauta 32, os Correios informaram que entregaram no último fim de semana mais de 1,2 milhão de cartas e encomendas em todo o país. Esse número só foi possível porque a empresa contou com um reforço de empregados na área administrativa e de veículos extras. Isso porque os funcionários da estatal entraram em greve na semana passada. Segundo a empresa, a rede de atendimento segue aberta em todo o país e os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC,
continuam ativos, mas as postagens com hora marcada, suspensas desde o início da pandemia, ainda estão indisponíveis. A chama olímpica estará em exibição no Museu Olímpico Japonês em Tóquio a partir de 1º de setembro. Segundo o Comitê Olímpico Japonês, a chama foi vista pela última vez em Fukushima, depois que o revezamento da tocha foi cancelado após a chegada da Grécia. Com os Jogos Olímpicos adiados para 2021 por causa da pandemia, os organizadores discutiram a melhor forma de armazenar e apresentar a chama olímpica no Japão. Eles optaram por exibir a chama no museu que fica perto do Estádio Nacional, construído especialmente para os Jogos. Para evitar aglomeração, para ver a chama, vai haver um sistema de reserva com data e hora marcadas. Vai haver também uma rota de visualização unilateral para evitar contato desnecessário entre os visitantes do museu. A chama vai ficar em exibição de 1º de setembro a 1º de novembro. Nem o comitê nem os organizadores da Tóquio 2020 disseram onde a chama ficará exposta depois deste período. 7h54, hoje o nosso comentário esportivo Vanduí Braga traz um panorama e o que esperar dos novos técnicos que estão chegando no futebol pernambucano. Náutico tem Gilson Kleiner, o Sport tem aí o Jair Ventura, além de destacar a derrota da equipe do Afogados e a eliminação na Copa do Brasil. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Vamos falar das mudanças de técnicos em Pernambuco. O Sport tem treinador novo e se trata de Jair Ventura, filho do atacante Jairzinho, atacante da seleção brasileira de 1970. Jair Ventura, que teve uma carreira curta e tímida como jogador, começou seu trabalho como técnico em 2016, quando era assistente técnico de Ricardo Gomes no Botafogo. E com a saída de Gomes, a diretoria apostou em Jair e o efetivou. Ele fez uma campanha de recuperação onde o time estava na zona de rebaixamento e levou a equipe à zona de classificação da Libertadores. Em 2017, teve uma boa campanha no torneio continental, onde chegou até as quartas de final, onde foi eliminado pelo Grêmio, campeão da edição daquele ano. Ele ficou até o fim de 2017 à frente do Botafogo, quando o Santos o contratou para a temporada de 2018. Acabou demitido antes do final do Brasileiro e posteriormente foi contratado pelo Corinthians para finalizar a mesma temporada de 2018, onde acabou demitido. O treinador não teve outros trabalhos até esse momento atual com o Sport. Já pelos lados alvirrubros, o técnico da vez é Gilson Kleiner. O treinador chegou recentemente ao Náutico após a demissão de Gilmar Dalpozo e esteve na área técnica pela primeira vez no último sábado, no empate em 3-3 contra o Juventude. Os últimos trabalhos de destaque de Kleiner ocorreram em 2017 e 2018, com Chapecoense e Ponte Preta, respectivamente. Na Chape, ele levou o time da zona de rebaixamento à Libertadores. E pela Ponte, na Série B, levou o time também da zona de rebaixamento a um quase acesso em somente 10 rodadas, conquistando 7 vitórias. O treinador teve boas campanhas de Série B com Palmeiras e Ponte no início desta década. E destacando o retorno da Copa do Brasil, o Afogados perdeu ontem sua partida de volta para a Ponte Preta por 2-0. A Coruja acabou perdendo a chance de faturar mais 2 milhões na sua caminhada pelo torneio. Agora, para o Afogados, resta o Campeonato Brasileiro da Série D, que se inicia em setembro. Acompanhe todas as novidades do mundo dos esportes a partir das 5 da tarde no Futebol na Cidade. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, Vanduí, pelas informações, Lembrando que às 5 da tarde o pessoal volta aqui a falar de futebol, E tem muito jogo esse fim de semana aí. Tem jogo sexta, tem jogo sábado, tem jogo domingo, tem jogo segunda, enfim. Vai ficar por dentro de tudo aqui na Rádio Cidade. Vamos para a nossa ficha técnica, Mário Flávio. Vamos ver se tem alguma mensagem aqui, Renata. Eu nem interagi hoje, Oi. Vamos sim, O Rafael Barros também está mandando mensagem. Ana, bom dia. Como fazemos para agendar com o Dr. Edivaldo Pontes? Não sei o que ele está falando aqui, mas é para Ana Rebeca essa mensagem. Meu abraço para meu amigo Jumbinha. Bom dia. Há alguns meses foi dado início a uma obra aqui em Caruaru, projeto Janelas para o Rio. E o fato é que a obra está abandonada, causando transtornos aos moradores do Inocop. Vocês sabem se vão retomar a obra esse ano? Olha aqui. Vamos apurar isso aqui, viu, Jumbinha? Obrigado aí pelas informações. A rádio tem aplicativo? Não, você pode ouvir a gente por alguns apps. O ouvinte pergunta aqui.
História das janelas para o Rio, vamos dar uma verificada nessa história que o ouvinte está pedindo. 7h57. A Rádio Cidade é uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem edição de Laís Florencio, a produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. E a direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é de Dom Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. Não saiam daí, tá? Na sequência vem o Manhã Cidade com muito mais informação, entretenimento, variedades, enfim. É informação com leveza e descontração. 7h58, até já. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Faça suas compras sem sair de casa pelo site casanova.com.br. Sua casa nova também no digital. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722